Bom dia a todas. E hoje nós vamos ler no livro de João, no capítulo 19. Começar do verso 19. É o período da crucificação de Jesus. E ali, nós sabemos que Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, e com um ato de vergonha, de humilhação, e ele foi zombado. Foi tão zombado que colocaram nele algumas peças como zombaria, pelo título que ele carregava, né? Rei dos Judeus. E isso incomodava muito aos judeus, que ele se intitulasse, que ele fosse reconhecido como alguém que ocupasse o lugar do Messias. Para eles, isso era uma afronta, porque eles não reconheciam Jesus verdadeiramente como Messias, como autoridade divina. E Deus, ele cumpre a sua palavra. Nós sabemos que no livro de Salmos, no capítulo 22, é descrito o sofrimento de Jesus, as palavras de Jesus na cruz. Então, ali, no livro de João, no capítulo 19, a partir do verso 19, é o período que nós vamos ver como os ímpios que estão ao redor de Jesus, apesar da zombaria, eles cumprem a promessa de Jesus. Eles cumprem o perfil de Jesus. Então, ainda que o ambiente seja um ambiente de hostilidade, Deus continua no controle. Deus continua vendo os detalhes para fazer cumprir a sua promessa. Então, não é zombaria, não é falta de reconhecimento que tira a autoridade de Deus na terra, muito menos a que ele dá aos seus servos. E Jesus é o servo fiel, é aquele que veio cumprir a vontade de Deus, é porque ele é o próprio Deus. Nada enfrenta, nada desfaz a promessa de Deus na minha vida, na sua vida, na sua palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, quando sai do céu, quando sai da boca de Deus, não volta vazia. Essa é a segurança da fidelidade de Deus. E naquele momento em que Jesus está falecendo na cruz, ele precisava manter a sua integridade física, mas ele nada podia fazer, muito menos os que estavam com ele, porque o abandonaram, muito menos o sistema religioso, porque não o reconhecia e o entregou para a condenação. E eles estavam o tempo todo tentando se diferenciar de Jesus por todo o sentido. E nesse capítulo, a gente vê um relato em que Pilatos determina que seja colocado, né, que está escrito que Jesus Nazareno, rei dos judeus, que era assim que ele se intitulava. E nesse sentido, os sacerdotes não desejavam esse reconhecimento nem de brincadeira. E, por conta disso, eles têm ali um diálogo. Eles se aproximam e procuram pedir que fosse uma frase diferente. Não essa, Jesus Nazareno, rei dos judeus, que é uma realidade. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus. E sim, ele disse: sou o rei dos judeus. Mas Pilatos, que era a autoridade constituída por Deus ali, respondeu: o que escrevi, escrevi. E os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as suas roupas, as roupas dele, e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não rasguemos, não vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, no que ela diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. Veja, a crucificação, a morte por zombaria, o abandono
dos discípulos, também a negação do povo de Deus, que era a rejeição do povo de Deus, e ali, aquele título não fazia o menor sentido de reconhecimento. Essa zombaria, até os próprios judeus, sistema religioso, não queriam assemelhar-se nisso, não por respeitar Jesus, mas por achar que poderia estar se ofendendo e zombando, e que nem isso Jesus merecia. Então, veja, ele não merecia por não ser, e ser um título sagrado, né? Rei dos judeus era o Messias que eles esperavam, e não Jesus. Então, quando Pilatos decide que não vai mudar, mas que ele disse o que escrevi, ele sustém a palavra de Deus, aquilo que iria acontecer. O reconhecimento que Deus deu, ainda que fosse pela boca do ímpio e em zombaria, mas Deus deu. Então, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus falou, Deus vai cumprir. E era importantíssimo que tudo na crucificação fizesse sentido, porque marcaria a história para sempre, porque era o ponto auge, porque a morte inclui a ressurreição. Como haveria ressurreição sem a morte? Mas reconhecer que Jesus era rei dos judeus, reconhecer que Jesus estava sobre todos, isso era uma afronta. Mas no mundo espiritual, Deus vai cumprir o que ele falou, não importa as circunstâncias, ele vai cumprir o que ele falou. E ali naquele momento, veja, Pilatos, um romano, um gentio, alguém que não vivia daquela cultura, ali mostra que o ímpio, para quem Jesus veio, os judeus, para quem Jesus veio, não reconheceu, mas o ímpio, na sua tolice, ainda assim, na sua zombaria, ele reconhece que Jesus disse prevalece. Também acontece o momento do sorteio. O ímpio, que é Pilatos, ele sustenta a sentença que ele disse. Ele sabe o que significa? O que escrevi, é um termo antigo, que até o Talmud comenta sobre isso, é um termo que diz, eu não vou mudar. O que Deus estabelece, o ímpio Pilatos sustenta, mas Deus cumpre. Vem um outro momento, então, quando as vestes de Jesus são retiradas na crucificação e tirado sorte. Tudo de Jesus foi tirado, emocional, né? O que poderia, todo o apoio que ele poderia ter, todo o recurso que ele poderia ter, e toda a humilhação, porque quando se tira as vestes de alguém, tenta-se tirar a identidade de alguém. Mas veja, a herança que Jesus trazia, a única herança que ele trazia eram suas vestes, nada restou. E as vestes, ela pode honrar alguém ou não. E foi tirada, então, as vestes de Jesus, porque as vestes de Jesus foi sorteada porque ela tinha valor. Ela era tecida sem cortes, sem emendas, diz a palavra de Deus. Por que esse detalhe? Porque as vestes de um sumo sacerdote eram assim, inteiriças. Então, Jesus estava verdadeiramente trajado para aquele momento. Ele tinha sido ungido, você lembra? A mulher que ungiu os pés de Jesus, né? Ungiu o corpo de Jesus, né? Aquela mulher ali enxugou com os cabelos. Jesus já estava preparado. Jesus já estava vestido com uma veste inteiriça. A veste de Jesus era de um sumo sacerdote. Jesus era o sumo sacerdote perfeito, diz o livro de Hebreus, ali no capítulo 10, né? Ele apresentou o sacrifício perfeito. Ele estava acima de todos e ele veio para todos. Então, todos puderam ver, gentios, judeus, que Jesus era rei dos reis. Mas só entendia, só lia aquela situação quem conhecia a palavra e quem estava em sintonia. Mas as vestes, onde eu quero colocar aqui,
elas poderiam ter sido rasgadas, inclusive quando, na hora de morrer, colocada a lança ao seu lado. Se ele tivesse trajado, a lança passaria pela própria túnica. Mas a túnica foi vista como preciosa, de forma diferente, não por ser semelhante a de um sumo sacerdote, mas apenas por reconhecer algum valor. Assim como no tempo de Nabucodonosor, não é? Quando pegaram os utensílios do tabernáculo e profanaram, eles profanaram não por ver um valor religioso, mas por ser ouro, por poder derreter e tornar alguma coisa, por ser útil. Um valor, mesmo na impiedade. Até o ímpio viu algum valor. Veja, as vestes de Jesus, a aparência de Jesus, que é o que daria a ele essa aparência de sumo sacerdote, também foi retirada. Jesus pagou o preço da nossa humilhação, humilhado, verdadeiramente humilhado. Né? Então, vamos observar isso. Vamos observar que a palavra de Deus se importa com a aparência, sim. Né? E o mundo também se importa, por valores diferentes, mas se importa. A Bíblia diz que as vestes, muitas vezes, é considerado o nosso corpo, né? É aquilo que recobre o nosso corpo, é o que dá aparência real ou mundana. Lembra-se daquele comentário que nós devemos tomar cuidado com a aparência do mal? É um comentário bíblico, não é? Deus, lá no Éden, fez roupas de pele de carneiro para que o homem não ficasse desnudo e ficasse com as suas vergonhas aparentes. Nós sabemos disso. Por outro lado, a mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu tocar na orla de Jesus, serei curada. Não é? Então, na cruz, Jesus não levou nenhum artifício, nem uma roupa, né, que poderia ser, era a roupa de Jesus, aquela roupa, né, que foi, pela fé, tocada pela mulher do fluxo de sangue, na cruz o protegeu. Nada o protegeu, nada. Jesus tomou todo o sacrifício, todo o seu corpo ferido por nós. Quando tomarmos a ceia, vamos nos lembrar disso. Jesus se despiu de tudo e se ofereceu integralmente, pessoalmente, por nós. Veja como Jesus se colocou por nós, ele tomou toda a zombaria. Então, quando alguém, até por algum momento, você sofrer, tiver nessa situação de ser zombado, debochado, Jesus passou coisa pior. E por nós, e lá na cruz, e venceu. Mas as vestes, elas protegem, e por outro lado, elas não devem demonstrar tudo, não é? Nosso sofrimento integral. A Bíblia diz que quando fizermos jejum, que nós devemos cuidar da nossa aparência, para que não chamemos a atenção para o espiritual. Jesus teve todo o seu corpo, toda a sua aparência atingida. Primeiro ele foi surrado, ele foi zombado, foi agredido verbalmente, humilhado, foi despido. A única herança que ele tinha, né, que era a sua veste, uma veste inteiriça, de valor, foi dada a outros. E glória a Deus, porque os ímpios viram, ainda que fosse, um valor naquela roupa e dividiram entre si. É muito simbólico esse ato, porque a herança de Jesus, que é a sua pessoa, que é o valor que ele tem, foi dado e foi visto pelos ímpios. Os ímpios também tiveram misericórdia, procuraram oferecer vinagre a Jesus, azedo, né? Era o tipo de um anestésico, de um alucinante, para diminuir as dores de Jesus. O povo de Deus, muitas vezes, é cruel, principalmente na sua ignorância. Por desobediência, se tornou ignorante, endurecido, cego para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Se quer reconhecer como um ser humano, que merecia, no mínimo, né, ainda que julgado, maltratado, o mínimo de cuidado. E a gente vê que até aqueles que estavam com eles, os gentios,
apesar de não compreenderem e reconhecerem. Vocês vejam que o nosso calendário, né, antes de Cristo, depois de Cristo, né, muitas vezes a gente é mais bem tolerado, o cristianismo é mais bem tolerado, até por outros grupos. Então, nós vamos olhar para Jesus e vamos lembrar que não é pelo fato de um dia na nossa vida a gente ter tido conhecimento na Escritura que nos faz imunes, mas o fato de estarmos obedientes, rendidos, conscientes a essa palavra de Jesus. Então, aquele grupo olhou para a pessoa de Jesus e tomou a providência. Já o povo de Deus, né, queria acabar com Jesus de vez, porque ele se dizia filho de Deus. Então, muitas vezes, a nossa ignorância até leva a gente a fazer a coisa certa, mas essa ignorância, ela vai aparecer quando nós verdadeiramente desconhecemos a palavra. Esses homens, eles eram ignorantes porque desconheciam a palavra, porque Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que tem chances de reconhecer que Jesus é o Senhor, não se esqueça, procure conhecer mais, prossiga em conhecer a palavra de Deus, para que você valorize o sacrifício de Jesus. Você veja que Jesus fez por nós. E Jesus abriu para os ímpios, para os gentios. Né? Jesus foi tratado por ímpios, mas que fizeram exatamente o que estava prescrito na palavra de Deus. Então, Deus vai cumprir na minha vida, na sua vida, exatamente o que ele falou. Nunca se esqueça disso. Quem cumpre é Deus. E ainda que seja por alguém que ignore a promessa de Deus. Mas Deus cumprirá. E se quem conhece a palavra de Deus não cumprir na sua vida, isso não atrapalha os projetos de Deus. Ali, na palavra de Deus, no ato salvífico de Jesus, as circunstâncias mostraram que Jesus teve o seu corpo rasgado pela lança lateral, mostrou que Jesus foi humilhado, foi zombado, foi ferido, foi morto e que Jesus ressuscitou. E Jesus, quando ressuscita, ele não está com as vestes lançadas em sorte pelos soldados. Ele não leva mais nada do passado. Jesus aparece vestido e ele aparece totalmente renovado, tal ponto que os discípulos levaram até um susto. Lá no sepulcro, as mulheres, né, pensaram que era o jardineiro. Então, não faça questão de resgatar as coisas que são materiais, que ficaram para o passado, que foram perdidas. Lembre-se de ter coisas novas. Observe se tudo o que está acontecendo na sua vida, Deus conduziu para esse caminho. Porque era necessário que Jesus fosse conduzido à morte. Era necessário que Jesus entrasse no final desse momento sem nenhuma possibilidade de proteção. Aquelas vestes, elas deveriam estar ali, fora do seu corpo, para que todos vissem que Jesus estava vertendo sangue por você. Que Jesus estava jorrando o líquido interior dele, o seu interior, por você. O seu exterior também por você. Jesus entregou-se integralmente por você. Até a sua reputação foi ofendida, mas ele não abriu mão do que estava fazendo por você e por mim. Então, vamos agradecer a Deus, né? Vamos olhar para esse momento e perceber que o que está feito, e foi feito por você, e foi feito para que você alcançasse, né, o valor do sacrifício de Jesus, daquilo que você foi liberto. Lembre-se, guarde bem o seu testemunho, guarde bem as vestes, que a sua moral, guarde bem aquilo que dizem de você, guarde bem, mas se não for reconhecido, não se importe. Deus sabe reconhecer e preservar o que você está fazendo. Porque se com Jesus, que é o seu filho, Jesus guardou
E ele disse, eu venci a morte, você também vencerá. Você, nas pequenas coisas, também está sendo visto por Deus, diz a palavra de Deus. E com esse corpo, com essas vestes, devemos fazer o melhor, devemos proteger, devemos guardar. Mas se em algum momento seu corpo também se ferir, se em algum momento seu corpo também for para o momento da rejeição, né, do tratar diferente, se a sua moral for ofendida, lembre-se, você tem um advogado. Você tem alguém que já sofreu toda essa pena. E você é vencedor, porque Jesus, na cruz, ele levou todos os nossos pecados. Mas também, por causa disso, a sua autoridade, ele teve a autoridade para perdoar todos os seus pecados. E esse sacrifício acabou. Agora você não vive de aparência. Agora eu e você não vivemos coisas materiais, de recursos humanos, de pedaços de roupa, de pedaços de cruz. Nós não vivemos de pedaços de areia. Nós vivemos do que Deus diz, porque o que ele disse foi integralmente cumprido. Então, vamos lembrar e vamos agradecer ao Senhor pelo seu corpo rasgado, pelo seu sangue vertido e por cada palavra dita por Deus. Ela foi guardada e cumprida, as promessas do Senhor. O salmista, no Salmo 119, verso 50, diz que no dia do sofrimento dele, as promessas do Senhor deram vida, deram saúde, deram sustento, deram esperança a ele. Então, vamos olhar para a ceia do Senhor, para o simbolismo do seu corpo no pão, o derramar do seu sangue. Vamos olhar para esse momento e ver que até os adereços que estavam ao redor, tudo isso cumpriu a palavra de Deus. E você pode depois ler com calma ali no Salmo 22. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque tu és o nosso Deus, porque tu deste o teu corpo, o Senhor, vertido na cruz, o teu sangue por nós. Tudo o Senhor sofreu, os detalhes o Senhor cumpriu, ainda que o teu povo não te recebesse, ainda assim os gentios o receberam, ainda assim houve alguém que cumpriu a sua palavra, mesmo na ignorância. Obrigada, Senhor, porque o que o Senhor diz, o Senhor cumpre. Dá-nos essa segurança, essa certeza, aumenta a nossa fé. E como é bom olhar para esse momento e perceber que o Senhor nos poupou de tudo isso, mas quem nos poupou foi alguém fiel, alguém que nos enxerga, que nos ama, e que todo esse sofrimento não impediu que Jesus cuidasse do que era necessário. Muito obrigada. Em nome de Jesus, te agradecemos pela salvação, pela segurança de que o Senhor cuida integralmente das pequenas e das grandes coisas da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.